Agradeço aqui a presença de todos. Vamos dar início à nossa audiência pública. Passa a palavra, então, ao senhor Abílio. Bom dia. Em primeiro lugar, quero agradecer ao deputado André Lazzaroni, cuja mãe eu conheci, fazendo as pregações em defesa do meio ambiente, ali no Largo da Carioca, Dalva Lazzaroni, e dizer, deputado, que na interação com a sua assessoria, percebi que o senhor só decide as audiências ouvindo os membros da Comissão de Meio Ambiente. Então, como presidente, o senhor está de parabéns pela forma democrática como conduz esta Comissão de Meio Ambiente e honra o nome da memória da sua mãe, Dalva Lazzaroni, uma aguerrida lutadora pelo meio ambiente, por quem, neste Dia da Árvore, peço uma salva de palmas em memória da Dalva Lazzaroni. Agradecer aos demais membros da Comissão de Meio Ambiente que, por unanimidade, acolheram esta sugestão que foi encaminhada para a Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa, pela Comissão de Meio Ambiente do CREA-RJ, cujo plenário já aprovou uma deliberação que será encaminhada a todos os envolvidos pela preservação da floresta de Camboatá. E como bons engenheiros, lógico que os engenheiros querem a construção do autódromo, que será uma fantástica obra de engenharia, mas que seja em outro lugar. Também sou conselheiro do Clube de Engenharia, e o Conselho do Clube de Engenharia, presidido pelo Pedro Celestino, também já aprovou no plenário do Clube de Engenharia a mesma resolução, que será também encaminhada a todas as autoridades envolvidas. Vejo aqui o engenheiro Ibado Santos Silva, que é meu companheiro lá no Conselho do Clube de Engenharia, que ajudou a coletar as assinaturas para aprovarmos e defendeu que o Clube de Engenharia assinasse essa resolução. Também como uma boa entidade, a mais antiga entidade do Brasil, na defesa da engenharia brasileira, quer sim essa obra de engenharia, mas quer também preservar a floresta de Camboatá. Feito isso, eu pedi para mostrar ali alternativas, porque na interação com o Ministério Público, primeiro o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, promotora na época, Rosanida Cunha Gomes, e o José Alexandre Maximino, e depois com o Ministério Público Federal, Procuradora Federal Solange Braga, eles tiveram o cuidado de sugerir: apresentem já na inicial da ação civil pública alternativas para o autódromo. Então tem, se eu não me engano, 6 alternativas sugeridas. Algumas delas são na própria área do Exército. Já existe uma tratativa de negociação que foi feita à época dos Jogos Olímpicos, que envolvendo o município, o Estado e a União, para que o município cumpra uma dívida que tem para com a Federação Brasileira de Automobilismo, Confederação Brasileira de Automobilismo, CBA, as demais instituições desse tipo de esporte de velocidade, kartistas, motociclistas, que perderam o Autódromo Internacional de Jacarepaguá, porque o município do Rio de Janeiro requereu aquela área para outras necessidades do município. Não vou entrar no mérito, mas eu, como carioca que foi adotado por essa cidade, sempre que um lugar histórico é trocado para outro lugar, eu sinto que estou perdendo um pouco da história. Se eu fosse automobilista, eu teria feito manifestações para jamais permitir que aquele Autódromo Internacional de Jacarepaguá, que tem memória, perdesse a memória. Iria ficar lá para sempre o autódromo. Mas isso é uma etapa, página já virada. Então, tem alternativas. E eu tenho certeza que os cariocas, pela memória do Ayrton Senna, vão querer ter de volta o Autódromo Internacional do Rio de Janeiro. A nossa luta não é contra o autódromo. A nossa luta é pela preservação da floresta. E mais uma vez agradeço ao presidente da Comissão de Meio Ambiente, que faz a agenda de ter reservado este dia 21 de setembro, Dia da Árvore,
Porque se hoje muitos estão plantando mudas de árvores para lembrar a importância vital, existencial das árvores para todas as espécies, para o clima do planeta Terra, para a espécie humana, principalmente, que é aquela que recebeu de Deus o dom de exercer controle sobre todos os seres vivos, preservar as árvores é fundamental. E no caso da floresta de Campoatá, ali não se trata, segundo Celso Júnior, Gelo Florestal, calculou que serão removidas mais de 30 mil árvores e arbustos para fazer as pistas de alta velocidade, que são pistas largas, para fazer as áreas de amortecimento, de choques, de impactos, para fazer arquibancadas, para fazer áreas de estacionamento, área comercial, o cartódromo, área para as oficinas, o parqueamento das máquinas internacionais. A floresta vai ser dizimada. Além do que, 150 decibéis, não tem pássaro que sobrevive nesse nível de ruído. Ali não são árvores que serão destruídas, serão um ecossistema, 2.300.000 metros quadrados, cerca de 100 alqueires paulistas, 70% é Mata Atlântica. As partes mais centrais são em nível médio de regeneração, inclusive espécies nativas de troncos de mais de metro de diâmetro, alguns se preservaram ali. Possivelmente, as mais nobres, pelo seu porte, foram mantidas. Por mais que tenha havido extração de madeira no passado, o Exército Brasileiro cuidou dessa área, como cuida de grandes áreas ambientais do nosso Brasil. O trabalho do Exército Brasileiro na Amazônia, em termos da preservação do meio ambiente, é fantástico. E nós queremos que o Exército Brasileiro se torne um aliado para preservar essa mancha de floresta. Porque se tem uma mancha de Mata Atlântica, de área plana, não construída, não edificada, não urbanizada pelos seres humanos, é porque o Exército Brasileiro cuidou dessa área. É um patrimônio que também vai fazer parte da história do Exército Brasileiro no cuidado com o meio ambiente. Então, queremos que os automobilistas, queremos que o Exército Brasileiro, que as secretarias de meio ambiente, o INEA, estejam do nosso lado para preservar a floresta e, ao mesmo tempo, buscarmos alternativas para que os amantes do esporte de alta velocidade, de alto desempenho, tenham o seu local de treino, de provas devolvido. Muito agradecido, deputado André Lazzaroni. Estou disposto a mais perguntas. Quero lembrar que, vendo a presença do Silva, que é o atual presidente da FANRIL, essa luta começou em 2012 por uma iniciativa da FANRIL, que é a Federação Municipal de Associação de Moradores, que tem assento no Conselho Municipal de Meio Ambiente, e que, com o apoio do secretário municipal de Meio Ambiente da época, Carlos Alberto Muniz, deflagramos uma luta para preservar este último amostra de floresta de Mata Atlântica de áreas planas. Obrigado a todos que participaram até agora, aos promotores públicos, à procuradora Solange Braga, e quero que o Deus, Jesus, toque a mente, o coração, o espírito do nosso prefeito, Marcelo Crivella, para que ele também ajude a encontrar uma outra alternativa e desista de assassinar árvores, para que a prefeitura do município do Rio de Janeiro pague a dívida com a Confederação Brasileira de Automobilismo, que deve um autódromo para eles, porque tirou deles o autódromo que eles tinham. Agradecido pela atenção. Eu vim representando o Jardim Botânico porque, por solicitação da Promotoria Jurídica, o Jardim Botânico apresentou um relatório da avaliação da vegetação da área, né? E eu gostaria, então, de fazer uma breve apresentação com resumo, uma síntese desse relatório que está em PowerPoint. Né? Então, eu prefiro descer e fazer essa... Então, é apenas uma síntese com essa avaliação do Jardim Botânico, e que envolveu nesse relatório uma equipe
de cerca de 7 especialistas do Jardim Botânico, profissionais na área de florística, inventários florísticos, estudos de comunidades vegetais e também de sistema de informação geográfica. O documento, como tem sido frequente a participação do Jardim Botânico nesses eventos, a gente se envolve com, a gente tem oferecido estudos, dados científicos de nossas pesquisas para decisões e discussão de conservação da Mata Atlântica. E esse foi, no fundo, o que contempla o relatório. Próximo. Então, aqui só uma imagem, um cenário dessa área do município do Rio de Janeiro no passado. O que caracterizava essa área é exatamente a presença desses 3 maciços litorâneos, né? Ao fundo passa a cadeia da Serra do Mar. Então, essa condição fisiográfica é muito interessante, condicionava a vegetação original nessa região, onde existiam florestas e uma rede hidrográfica permeando essa área mais baixa. Hoje não temos uma imagem sobre isso, porque praticamente grande parte foi suprimida. Mas essas imagens do Camões já mostram, dão uma ideia vaga, porém suficiente para a gente discutir quais esses tipos florestais que existiam originalmente nessa área. Então, sobre esses maciços litorâneos existiam o que nós chamamos de florestas montanas e submontanas, que era uma floresta mais úmida, sujeita a uma pluviosidade mais alta, enquanto nessa parte, nos vales e nas planícies litorâneas, existiam essas florestas que nós chamamos, dentro da classificação do IBGE, terras baixas e aluvial. Terras baixas em torno, no sopé dessas elevações, e nas pequenas elevações, nos pequenos morrotes, vamos dizer assim, existiam essas florestas de terra baixa. E nessas áreas inundadas, o que nós chamamos de floresta aluvial, aquelas florestas paludosas que estão submetidas a uma inundação periódica. Esse tipo florestal amplo, nesse cenário, ele foi submetido a ciclo de destruição, inicialmente com a ocorrência do pau-brasil, que é típico dessas florestas mais baixas, e depois plantações de açúcar, café, pecuária e, finalmente, pela expansão urbana. E o cenário atual é esse, onde pequenos fragmentos em torno dessa vegetação que foi preservada, praticamente desses maciços litorâneos, e a cidade cresceu nesse espaço dos vales e das planícies. Próximo. E é o que nós temos aqui. Os remanescentes, em verde, os remanescentes florestais. Praticamente em cima desses 3 maciços. Então, o que sobrou foram florestas montanas e submontanas. Um dos raros remanescentes dessa floresta baixa, em torno de pequena elevação, está aqui no fragmento de Camboatá. Tá? Um dos únicos remanescentes com esse tipo de vegetação que existia nessa área do município do Rio de Janeiro. Próximo, por favor. E o nosso relatório trata exatamente em cima desse fragmento, né, numa área total de 201 hectares, com vegetação arbórea em torno de 169 hectares, ou seja, 57% da área. A área, só para lembrar, os antecedentes, a fazenda de Camboatá de 1912, quando foi incorporada ao Exército Brasileiro, a existência de explosão do Paier dos Ossos em 1958, que ocasionou sérios danos a essa vegetação, que se recuperou, mas que vários artefatos bélicos ainda persistem na área, né? E os estudos florísticos do Jardim Botânico do Rio de Janeiro, inicialmente em 1986, quando
foi por solicitação do comandante do Exército, foi solicitado que o Jardim Botânico identificasse as plantas das aleias e das partes comuns da área. E também adentramos em algumas áreas de difícil acesso por causa da presença desses artefatos bélicos. E em 2012, por solicitação da Promotoria de Justiça, o Jardim Botânico voltou à área para fazer um levantamento expedito. E esse é o resultado do relatório que eu apresento para vocês aqui. Está correto? Então, o resultado desse relatório na caracterização florística preliminar, porque só foi possível fazer isso através de caminhadas ao longo das trilhas, com acompanhamento do pessoal do Exército, para poder desviar das áreas de perigo. E fizemos 3 parcelas, 3 áreas de 10 por 25, onde medimos todas as árvores, as alturas, o diâmetro, então, para fazer uma estimativa estatística sobre a estrutura da vegetação. Nesse levantamento preliminar, devido a essas dificuldades de acesso à área, nós encontramos 122 espécies nativas e representativas da Mata Atlântica, principalmente dessa Mata Atlântica de Baixada, de terras baixas. Entre elas, aquelas que são mais abundantes daquele estado, que são típicas dessas florestas mais baixas. E também merece destaque a presença de jacarandás e garapa e outras espécies que são raras e ameaçadas de extinção, da lista brasileira de espécies ameaçadas de extinção, que foram encontradas na área. Quanto à caracterização estrutural, vocês podem ver que a distribuição das alturas das árvores presentes, como é comum em Mata Atlântica, há uma concentração maior de árvores entre altura de 4 até 12 metros de altura. Né? Mas a presença de indivíduos de até 20 metros de altura mostra também a pujança dessa área e a presença de indivíduos longevos e que são importantes serão importantes na restauração da área, porque, como vocês podem ver aqui nessas classes mais baixas de altura, nos indivíduos juvenis, talvez devido à ocorrência de vários impactos antrópicos na área, não existe uma boa regeneração da floresta local. Não existem muitos indivíduos jovens que no futuro poderão ocupar essa faixa grande. Então, a área necessita também de uma restauração para, naturalmente, voltar à sua condição original. Mas já é uma floresta bem desenvolvida e com elementos de grande porte, que, quando comparadas com o número de árvores por hectare, 1.053 árvores por hectare, essa é a estimativa que nós fizemos, daí essa extrapolação que o Abílio fez para o número de árvores. Né? Quando você compara com outras florestas de baixada no estado do Rio de Janeiro, é um número alto de árvores por hectare. Isso é importante. Então, não é uma floresta degradada, não é uma floresta que está num estágio inicial de regeneração, como poderia se inicialmente pensar. Existem áreas assim, em situação desse jeito, o próximo. Mas o seu núcleo central é uma floresta que comporta bastante, uma diversidade alta e com indivíduos de grande porte. Existem áreas mais degradadas, mas essa parte central, eu posso dizer a vocês que ele é muito importante, foi e continua sendo muito importante para os nossos estudos, para a extrapolação do como era uma floresta de baixada no passado, no município do Rio de Janeiro, e daí definir políticas de regeneração a outras áreas que precisam ser recuperadas. Próximo, por favor. Então, daí, além dessa questão da grande importância da área como detentor de uma elevada diversidade de plantas, de árvores e, principalmente, tá, um fragmento único neste cenário de florestas do passado do Rio de Janeiro, outras importâncias, outras qualidades são relevantes para a área.
Entre elas, que ela é uma ilha de vegetação nativa encravada nessa forte área matriz antrópica, né, entre os maciços da Tijuca, Pedra Branca e Jericinó-Mendanha. Vejam que a floresta praticamente tomou todo esse espaço onde existia originalmente esse tipo de floresta. É único, não tem outro lugar no município do Rio de Janeiro com esse tipo de floresta. Isso por si também dá uma grande importância para a conservação da biodiversidade no município do Rio de Janeiro. Próximo. Também, ela é um ponto de ligação entre esses vários fragmentos, né? Não só para abrigo da fauna, alimentação, facilitação da polinização, dispersão de semente entre esses maciços e contribuindo assim para algo hoje que é muito importante na conservação da biodiversidade, que é a manutenção da viabilidade genética das populações de animais e plantas. A degeneração genética de áreas isoladas, tanto dos maciços quanto do fragmento de Camboatá, essa interconexão é fundamental para fazer a troca genética entre as populações de cada um desses locais. Também, a área tem, como já falado antes, a área precisa ser restaurada também. É importante porque ele é o único remanescente desse tipo de vegetação no município, mas ela precisa ser num programa de restauração, né? Principalmente para ampliar a sua diversidade, daquelas espécies que são raras, né? Que foram no passado exploradas. E essa marcação de árvores matrizes de espécies nativas da floresta atlântica para coleta de semente e produção de muda é fundamental. Hoje, esse é o gargalo de restauração de florestas no estado do Rio de Janeiro. Não tem como, não existe coleta de semente suficiente nem produção de muda. Mesmo que você estabeleça um programa, ainda existem dificuldades que precisam ser enfrentadas na coleta de sementes e na produção de mudas de espécies nativas. E o Camboatá é um lugar único que pode oferecer essa oportunidade para a formação de matrizes, coleta de sementes e produção de mudas. Além disso, só praticamente aqui, para encerrar, falar para vocês, olha aqui, os serviços ambientais de hoje, no mundo, serviços ecossistemas de florestas, pelo seu multiuso, nesse mundo em transformação, nessa questão do aquecimento global, os serviços ambientais oferecidos pelas florestas é inegável, principalmente em relação ao clima. Quem mora no entorno do Camboatá sabe quanto aquela floresta dá uma qualidade ambiental por entorno, no seu clima, nas suas chuvas, nas suas temperaturas. Então, isso por si só também é muito importante, esse fragmento florestal, né? Que em uma sub-região metropolitana de grande adensamento urbano, baixo índice de arborização e também escassez de parques e praças, né? É preciso que o verde chegue na zona norte do Rio de Janeiro, com praças, e esse é um espaço que é bem adequado para esse tipo de aplicação. Então, com isso, nós podemos concluir que é uma área de relevante interesse ecológico. Essa é a conclusão do nosso relatório do Jardim Botânico. E que a aptidão de uso para a área, não temos dúvidas que deveriam ser atividades de baixo impacto, com a conservação, envolvendo conservação, conscientização ambiental e lazer. Minhas senhoras, meus senhores, eu gostaria aqui desse momento, onde se discute a destinação da área do Camboatá, lembrar que um pouco depois de 2009, quando a cidade do Rio de Janeiro foi escolhida a sede dos Jogos Rio 2016, o Exército, que já havia se comprometido anteriormente em apoiar a realização dos Jogos no Rio de Janeiro, foi procurado pelas autoridades responsáveis de organizar a estrutura para os Jogos, para resolver o problema, apoiar a questão da localização
do Parque Olímpico. A área escolhida foi a área do autódromo. Então precisava-se de uma área para depois deslocar e construir o autódromo. O Exército, mediante um acordo de cooperação técnico-financeira, cedeu a área do Camboatá. Em razão dessa cessão, ele deslocou um centro de instrução de operações especiais que havia na área para Niterói, assim como uma outra unidade que existia aqui próximo da Quinta da Boa Vista, o 21º Grupo de Artilharia de Costa, também foi para Niterói, e também mais 21 casas ao lado de Camboatá, que fica em frente ao Morro do Capim, onde é hoje o Parque Radical. Havia necessidade de demolição dessas casas para que pudesse permitir o acesso ao Morro do Capim, onde foi construída toda a estrutura do Parque Radical. Então, a situação é essa. A área era do Exército, foi cedida para a construção do autódromo na época em que foi negociada. Outro aspecto que eu gostaria de lembrar para os senhores e senhoras, o Exército também cedeu toda a área do Parque Radical, que corresponde a mais ou menos 2/3 da área de Camboatá, para ser um parque municipal. Lá existe hoje a arena de canoagem slalom, que é um grande lago, também a arena de BMX. Além do que, na área já existe uma quantidade grande de mudas plantadas, já à época, já está algumas já com um bom porte já, então será um parque municipal também. Então, para o Exército, essa área já está considerada cedida. A destinação que será dada não está mais nas mãos do Exército. Com relação a alternativas para autódromo, eu gostaria de que todos, quando fosse estudar essa possibilidade, e aqui eu destaco, eu não falo em nome do comando do Exército, que o Exército já tem contribuído com a cessão de áreas do seu campo de instrução, como exemplo, Camboatá, o Parque Radical, que reduzem a área do campo de instrução, que ele necessita para o seu adestramento. Era isso que eu tinha para falar sobre a todos sobre a questão da área e o Exército. Muito obrigado. A Câmara Metropolitana acabou de concluir um plano, né, para a região metropolitana do Rio de Janeiro, e nesse plano não foi considerado a questão do autódromo. Tá? Deodoro foi estudada, não como uma questão mas a ocupação do bairro de Deodoro, buscando adensar ali, aproveitar a infraestrutura que existe no bairro, de transporte e a infraestrutura urbana de uma maneira geral. Então, de qualquer maneira, a Câmara Metropolitana, mesmo não estando a par dessa questão, né, não vai se furtar, se for necessário, se for pedido, solicitado, a colaboração nesse processo de negociação, porque a nossa função ali é buscar entendimento entre partes, para buscar harmonização, concertação de atividades, né? Então, fica aqui se colocando à disposição para colaboração futura, caso seja solicitado. Acho que a participação do Ministério do Esporte nesse momento inicial é bem breve. Naturalmente, estamos expostos aqui a questionamentos que estejam na área do Ministério do Esporte, mas o cenário hoje, naturalmente, é um cenário diferente do momento em que tivemos aquela iniciativa inicial do autódromo em Camboatá. O papel do Ministério do Esporte, naturalmente, dentro da estruturação de cada vez melhor do esporte nacional, buscar, dentro do que for possível, apoiar as iniciativas locais, municipais, estaduais e, naturalmente, dentro daqueles aspectos, atendendo aqueles aspectos técnicos, ambientais
sociais, econômicos e legais. De tal forma que, basicamente, são esses pontos hoje. Esse ponto hoje. Nós aguardamos ali o que tem de iniciativa e ver o que o Ministério pode apoiar, baseado nesses aspectos que eu já coloquei aqui. Muito obrigado. Eu trago notícia da ação civil pública. Ela está pronta para ser julgada. Infelizmente, a União e o colega aqui do Ministério dos Esportes não foi à ação concordar com o pedido, contestou, continua contestando, e agora cabe ao juiz decidir. Essa semana mesmo vai estar concluso para decisão. Não há mais nenhuma prova a ser feita, foi feita uma perícia que infelizmente desagradou a todos, desagradou a nós, autores da ação, e a todos os réus, mas o juiz quis manter a perícia, mas, assim, não se sabe o que vai ser decidido, mas acredito claramente que a decisão será em nosso favor, de que será obrigatório estudo de impacto ambiental e relatório de impacto ambiental para essa obra em qualquer lugar que ela vá ser construída, mas principalmente ali naquele local. Ou seja, e com o estudo de impacto ambiental vai se verificar outros lugares para ser construído, e da forma como já foi proposto, as chances do Poder Executivo construir ali, naquele local, considerando que existem outras áreas já degradadas para construção, com certeza o Poder Público Executivo vai perder, né? E o estudo de impacto ambiental será todo feito, porque a questão nossa do Ministério Público foi que o estudo de impacto ambiental foi dispensado no caso da obra, o que é um absurdo sem precedentes, né? Obrigada. Então, o estudo por si só, o juiz decidindo que é obrigatório o estudo, vai mostrar claramente que aquela área é inaceitável para a obra que pretende. É a confiança que eu tenho. Obrigada. Queria cumprimentar meu camarada Abílio, antigo ecologista à frente dessa luta e de tantas outras. André Lazzaroni, que preside a comissão, convocou audiência pública em boa hora, também pedido pelos movimentos, todos os membros da mesa. Doutora Solange Braga, dizer que o Defensores da Terra, que é uma entidade da qual também faço parte, foi uma das que esteve consigo, junto com várias entidades, pedindo ação. Cumprimentar meu companheiro André Ilha, que foi diretor de biodiversidade, também é ecologista e montanhista. Bem, não vou tomar muito tempo, há muitos e muitos inscritos. Um ponto, eu conversava agora aqui com o deputado André Lazzaroni e fiz uma consulta também ao André Ilha. Numa área relativamente próxima à floresta do Camboatá, em 2012, nós criamos um parque estadual do Mendanha-Jericinó, com 4.400 hectares. Está aqui o André Ilha, que era o diretor de biodiversidade, que foi o responsável com sua equipe pela criação desse parque. A área que a gente está tratando é uma área de cerca de 170 hectares, né? É uma área que não tinha dimensão para ser um parque estadual, obviamente. Mas nós criamos uma tradição de parques descontínuos, como o Parque da Costa do Sol. Vocês sabem que o Parque Estadual da Costa do Sol tem cerca de 10.000 hectares, pega áreas de Búzios, Cabo Frio, Arraial do Cabo, Araruama, etc, etc. Então há a tradição. Mesmo o Parque Nacional da Tijuca, se você for ver, tem 3 áreas descontínuas. Ele não é um contínuo. Então, a ideia que surgiu foi fazermos, André Lazzaroni, pela Comissão do Meio Ambiente,
um projeto de lei anexando essa área ao Parque Estadual do Mendanha-Jericinó, que é uma área próxima, que é uma área já consolidada, portanto tem a sua direção, foi aprovada, é um parque, e seria de forma descontínua, porque não é muito longe, mas não é contínuo, anexado ao parque. Desses 170 hectares, uma parte está altamente preservada e é o objeto da mobilização de todos os ecologistas que estão aqui. Tem outra parte que está degradada. Essa parte degradada, foi uma ideia que o André Ilha acabou de dar, poderia ser usado para equipamentos de visitação e de lazer, porque um parque não é uma reserva biológica. Um parque ele cumpre a função de preservação, mas cumpre também a função da visitação e do lazer. Então a área degradada poderia ser, André Lazzaroni, presidente da comissão, poderia ser recuperada para fins de visitação e lazer, e a área preservada, então completamente preservada como um parque, e nem precisaria criar um parque novo. Nós, por lei, anexaríamos ao Parque Mendanha-Jericinó, muito maior, de 4.400 hectares, que está a uma distância até bem menor do que de Arraial do Cabo até Búzios e Cabo Frio, portanto é uma distância, não é colado, mas é uma distância menor do que a Costa do Sol, onde as distâncias, e é um parque descontínuo que está dando certo. Então a ideia seria essa, um projeto de lei da comissão, por lei, anexando essa área ao Parque Estadual do Mendanha-Jericinó, de 4.400 hectares, que já existe, e dessa área já constar no projeto que uma área será de total preservação e a outra área de recuperação, porque a população dessa área carece de lazer, sim. Isso não é incompatível com um parque. Um parque prevê a visitação, prevê o uso público. Aliás, os montanhistas, os ciclistas defendem o uso público dos parques, que é um conceito diferente daquele conceito antigo de Parque Fortaleza, onde nada podia acontecer. A ideia de que a melhor defesa é o bom uso e não o não uso, né? Aliás, ontem nós aprovamos em primeira votação um projeto que discute a questão do ciclismo de montanha em parques, mas com regras, para evitar erosão, para evitar, em suma, compartilhando com a caminhada, com o montanhismo. Então essa ideia do uso público dos parques é muito importante. Então fica aqui uma ideia, sei que já tem, porque conversamos em conjunto, a sua aprovação. Então seria uma proposta de nós dois, encabeçada então por toda a Comissão de Meio Ambiente, que daria mais força, e aproveitando um parque já existente, então a lei acrescentaria esta área de forma descontínua ao Parque Estadual do Mendanha-Jericinó, já na lei garantindo a preservação total e a recuperação para efeito de lazer. Fica a proposta para consideração do plenário e de todos vocês. Obrigado, deputado Carlos Mink. Essa proposta surgiu agora, nesse momento. Nós vamos fazer esse projeto de lei, contando com o apoio do André Ilha, contando com o apoio do Abílio, contando com o apoio aqui do Haroldo também, para que a gente possa, da nossa procuradora também Solange, doutora Solange, para que a gente possa fazer esse projeto de lei, então preservando essa área, que é uma área importante. Nós não temos na cidade do Rio de Janeiro muitas áreas iguais a essa, precisamos preservar. É uma área, como disse aqui o deputado Carlos Mink, é uma área que pode fazer parte de um parque descontinuado e está próximo, né? Então chegamos a essa conclusão e vamos fazer a recuperação da área degradada para o lazer, para o estudo, né? Nós precisamos de áreas verdes na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro. Nós não preservamos, infelizmente, uma grande parte da Mata Atlântica. O deputado Carlos Mink foi secretário
de Estado do Ambiente e criou realmente uma proteção dessas áreas, né? Nós não temos mais uma cobertura florestal que tínhamos e que deveríamos ter. Então, parabenizando o Exército também por ter preservado essa área. Se não fosse o Exército, provavelmente essa área hoje estaria completamente ocupada. Pode ser, a gente não sabe, mas estaria ocupada com certeza. A gente não sabe por quem, mas hoje está preservada e a gente precisa preservar essa área. Essa é a nossa visão. Como o deputado Carlos Mink falou, o movimento ambiental evoluiu também. Nós tínhamos essa visão no passado da preservação total. Hoje nós entendemos que um bom uso é melhor do que uso nenhum. Nós avançamos. Com isso, a sociedade cada vez mais entende a importância da preservação ambiental para as futuras gerações. Coisas que o deputado Carlos Mink falava, como disse aqui o Abílio. Eu me lembro muito bem das lutas da minha mãe, Dalva Lazzaroni. Eu agradeço muito ao Abílio pela homenagem. Minha mãe faleceu em 2016, mas eu fui criado. Obrigado. O Mink foi um grande amigo da minha mãe, defensor, junto com ela, de lutas homéricas na Baixada Fluminense. E eu fui criado ouvindo a importância do meio ambiente quando nós éramos tratados como aqueles que querem somente a preservação do mico-leão dourado. Eu me lembro bem que as pessoas falavam isso e hoje entendem a importância do saneamento básico, da coleta seletiva, a importância da preservação do meio ambiente para as futuras gerações. Então fica aqui essa proposta. Vou passar a palavra para o plenário, mas é uma grande proposta, Mink. Acho que soluciona, não acaba com a ação, com o litígio, e os interessados, como bem disse o Abílio, é importante que a gente volte a ter um autódromo, é importante para o turismo, é importante para o estado do Rio de Janeiro. A gente deveria ter realmente lutado para preservar aquele autódromo. O Brasil, infelizmente, nós não preservamos a nossa memória, a gente tem memória curta. E é importante um autódromo, mas não ali. Vamos encontrar uma outra área. Se todos nós somarmos esforços junto com a prefeitura, eu tenho certeza que outras áreas que tenham impacto zero na questão da preservação ambiental surgirão e nós teremos o nosso autódromo como o município sonha, como nós sonhamos, mas não numa área preservada que precisa ser, sim, Mink, preservada por essa Assembleia Legislativa, dando solução a esse litígio. Muito obrigado, Mink, pela ideia, muito obrigado, André Ilha, muito obrigado a todos. Passar a palavra, então, ao primeiro da lista. Quero agradecer também a presença aqui do senhor Sérgio Ricardo, que é aí uma das pessoas que vem nessa luta há muitos anos também, de preservação. Uma salva de palmas, merece. É uma figura que a gente tem um respeito muito grande.
a todos, agradeço a presença de todos aqui, agradecer também a oportunidade, né, de ter essa audiência pública, agradecer ao deputado Dandela Lazzaroni, o presidente, ao amigo Mink também, ao vice-presidente da comissão, agradecer ao Abílio, porque junto com os representantes da comissão de meio ambiente do CREA que fez todo esse movimento, né? A gente tinha uma apresentação, mas a gente vai falar muito rápido, né? A gente vai falar um pouco de serviços ambientais. O Haroldo já falou, né? Alguns deles. E aí a vertente da apresentação ia falar do seguinte, né? A natureza trabalhando a nosso bem-estar, para o nosso bem-estar, né? Não vamos falar só da importância biológica, né? Só o modo de dizer, né? Que é muito importante. Mas vamos ser egoístas e falar dos benefícios para nós, seres humanos, do que as áreas verdes contemplam. Os efeitos da fragmentação, né, das áreas naturais que a gente vem sofrendo com a ocupação urbana descontrolada. E esses efeitos aqui, né? O isolamento geográfico de algumas áreas e prejudica exatamente essas interações ecológicas, né? Importantíssimas para o bem-estar de uma área verde, para a floresta e para o nosso bem-estar, né? Que é a polinização, a dispersão, né? Então a gente acaba atrapalhando, e o fluxo gênico também, né? A variabilidade genética dessas espécies, né? E aí ia falar um pouco do projeto Corredores Verdes, que é uma versão, vamos dizer assim, carioca dos corredores ecológicos, né? Uma versão adaptada para a realidade nossa da cidade do Rio de Janeiro. Foi uma iniciativa do Mosaico Carioca lá em 2011, formação de um GT a partir de uma resolução SMAC, né, da Secretaria de Meio Ambiente, na época, né, hoje extinta, infelizmente. E a participação desses órgãos aqui, né, Parques Jardins, Urbanismo, Habitação, Rio Água, Geo Rio, e a Subsecretaria de Patrimônio Cultural do gabinete do prefeito à época, né? E aí foram identificadas, nesse projeto, áreas prioritárias para a implantação de corredores verdes, que é o sentido do corredor verde, é conectar esses fragmentos florestais, né? E Deodoro, lá a floresta de Camboatá, ela está nessa região aqui considerada a área prioritária 2, né, que integra o maciço da Pedra Branca ao maciço de Jericinó. Então isso aí compor com a ideia que o Mink estava falando, de reforçar nessa ideia, porque já existe apontamento no estudo, no relatório do GT de Corredores Verdes, de fazer essa conexão, né, dessa floresta aqui que está isolada, a partir de um corredor verde, né, entre o maciço da Pedra Branca e o Jericinó Mendanha. Então isso aí reforçaria, né, essa questão, né? Já está apontado aí no relatório do GT de Corredores Verdes. E aqui, sendo, vamos dizer assim, egoísta, tratando o nosso lado como ser humano, porque eu acho engraçado, né? As pessoas costumam rotular ambientalismo, meio ambiente, como se fosse um mundo paralelo, a gente não estivesse dentro dele, né? Como se a gente não se beneficiasse das coisas, né? Dos serviços ambientais. Parece que o meio ambiente é um mundo paralelo que vive bicho e planta, e o ser humano está num outro mundo mais urbano, mas na verdade somos todos meio ambiente, né? Melhoria de qualidade de vida do cidadão, saúde, bem-estar, redução de partículas no ar, né? Purificação do ar também, essas áreas verdes contribuem. E uma coisa importante que a gente sofre na cidade, acho que no estado, até no Brasil também, sobre as enchentes, questão de permeabilidade, aumentar a permeabilidade, né, dessas áreas. Tudo isso são serviços ambientais que nós nos beneficiamos, né? Não estou nem falando daqui do bicho e da planta, vamos falar sendo egoístas, né? A gente já se beneficia desses serviços, então a importância de preservar essas áreas, né? E também fiz não vou ler esse slide, mas é só sobre a questão de saúde. É comprovado por pesquisas que contato com áreas verdes cura depressão, comprovado que praticar esporte ao ar livre também impede várias doenças ligadas ao funcionamento do cérebro, estimula o pensamento, melhora as funções cognitivas, diminui, né, índices de infarto, essas doenças que hoje assolam a nossa saúde pública. E também seria uma desoneração do Estado, né, porque a gente não vai estar usando esses serviços de saúde pública, porque a gente está construindo, né, um modo de vida melhor. Eu queria dizer que nessa audiência que eu estou representando a Associação Profissionais de Engenheiros Florestais do Estado do Rio,
E eu estou chegando num momento bom, acho até que no momento oportuno, tendo essa oportunidade de falar aqui na última fala, porque eu estou falando exatamente, não vou me alongar, mas é exatamente da questão, resolvida a questão de como proteger a área. Eu acho que tem uma coisa que está sendo ainda, vai ser alvo de discussão mais à frente, que é o uso alternativo, o uso múltiplo da área, né? O Bink ali, o Lazzaroni já deram a deixa da questão de proteção da zona núcleo, e é uma oportunidade fantástica para uma região da zona norte do Rio de Janeiro, carente de tudo. Esse é o perfil da região, né? Dos bairros do entorno ali de... Você não vê uma árvore na rua. Então, é uma região que tem baixíssimos índices de áreas verdes. Ela tem o IDH mais baixo da cidade do Rio de Janeiro, bairros como Acari, Costa Barros e etc. São bairros de baixíssimos IDH, né? Próximo. A disponibilidade de oferta de lazer, de áreas verdes, de conforto ambiental é mínimo, né? Até inclusive os empreendimentos que são construídos já vêm completamente desprovidos de qualquer preocupação com a questão ambiental, né? Nessa região, né? Então, a ideia é o seguinte, próximo. Como é que a gente pode utilizar essa área não apenas para preservação ambiental, para impulsionar a economia verde na zona norte do Rio de Janeiro? A posição estratégica, tá? Então a gente pode usar essa área como uma alavanca para desenvolvimento verde, para a economia verde da região. Essa área pode ter uma ação na educação ambiental, segurança alimentar, formação profissional dos jovens, tá? Na agricultura urbana e na reciclagem de materiais. Apenas alguns exemplos. A área é muito bem localizada, a área central do Rio de Janeiro, bem servida de infraestrutura de transporte, e ali ela é uma confluência dos maiores eixos de transporte da cidade do Rio de Janeiro, tá? Então, ok, estamos falando de uma área estratégica da cidade. Próximo. A área, como já foi falado aqui, ela tem uma zona núcleo que deve ser preservada, e ela é toda cercada, que pode inclusive se transformar numa zona de amortecimento dessas unidades de conservação, né, com diversos usos, né? Eu vou dar só alguns exemplos de uso para essas áreas, né? A gente tem toda uma economia verde se desenvolvendo aí, pode ser criado incubadoras para os jovens, para negócios verdes. Próximo. Já se falou, a cidade do Rio de Janeiro já teve a escola de jardinagem. A escola de jardinagem já perdemos a escola de jardinagem. Por que não construir uma escola de jardinagem? Por que não dar espaço para a agricultura urbana? Através de hortas comunitárias, né, para a produção de alimentos orgânicos. Próximo. Tem toda uma possibilidade de construção de uma usina verde, onde a gente pode processar os resíduos de poda, os resíduos que vindo do manejo da arborização urbana, né, para a produção de imobiliário, para a produção, confecção de objetos de artesanato, para a produção do composto orgânico. Próximo. Produção de flores. O próprio prefeito, no seu programa de governo, incluiu a construção de um viveiro. Está uma área perfeita para a construção do viveiro florestal. Acabou de falar aqui o Haroldo da possibilidade de utilizar as sementes, né? As sementes que são ali produzidas para esse viveiro florestal. Próximo. Possibilidade também de criar ali uma central de triagem de resíduos, né, para reciclagem. A cidade já tem alguns, ali seria um ponto excepcional para receber uma central de triagem de produtos reciclados. Próximo. E a zona núcleo também, ela pode ser utilizada como uma área de apoio para as escolas municipais para a realização de trilhas interpretativas, né? Como a gente vai ver aqui no próximo slide. Próximo. Pode passar. Aquelas manchas azuis ali são escolas no entorno dessa área verde. Essas escolas podem utilizar essa área do Camboatá como uma área de experiência, uma área de vivência, uma área onde os alunos podem ter essa vivência ecológica, né? Uma quantidade enorme de escolas no entorno, a uma distância relativamente pequena. Próximo. E dentro dessa área, a gente pode ter nesse entorno, Mink, a ideia espetacular, alguns já mencionaram aqui, um parque urbano nos moldes da Quinta da Boa Vista,
cabe várias quintas da Boa Vista ali dentro, a área tem espaço para isso. Então, eu acho que a gente está diante de uma oportunidade. Eu acho que eu fico preocupado quando o gestor, a leitura que ele faz geralmente quando a gente apresenta a preservação da área é que ele vai ter mais despesa, é que ele vai ter que gastar agora para cuidar, para botar sede, para fazer isso, para fazer aquilo. Mas é um empreendimento viável, economicamente viável e importante para a região. Então era isso que eu queria falar. Muito obrigado. Tá? Até a próxima. Eu não ia fazer outro pronunciamento, Celso, eu só ia pedir para você esse estudo maravilhoso, se você podia ceder para a gente, que vai entrar como justificativa desse projeto de lei e fundamentando a tal combinação que foi, entendi, por todos aprovada, entre a preservação, o lazer, e você acrescentou agora outras atividades que eu acho muito pertinentes, a jardinagem, várias outras. Eu acho que isso vai complementar dois anseios da população: ter a preservação, ter o lazer, ter o uso múltiplo, e eu acho que a gente sai com esse saldo. O André Ilha tem tudo pronto, a gente já ganha 2, 3 meses aqui, porque o estudo está pronto. Vamos ver se a gente aprova logo isso, Abílio, e coroa também uma luta de tanto tempo. Eu acho que vocês todos merecem isso, depois de tantos anos de persistência, com apoio do Ministério Público, de entidades científicas, como o Jardim Botânico. Eu acho que isso pode ser coroado dessa maneira, até porque a pesquisa cabe também. É lazer, é pesquisa, é jardinagem, é preservação, como deve ser. Então agradeço a todos e passo a palavra ao presidente para o encerramento da sessão.